Pessoal, já há algum tempo que me estão a pedir para eu fazer um vídeo de astrofotografia e até agora eu nunca fiz porque, primeiramente, o céu normalmente não está limpo e isso pode ser um problema para tirar fotografias, porque eu ainda queria tirar algumas fotografias neste vídeo e para além disso também tinha que me sentir um pouco inspirado e até ao dia de hoje eu não me tinha sentido, mas finalmente estou inspirado para fazer então este vídeo, por isso, sem mais demoras, bora lá! Ok pessoal, antes de começarmos este vídeo queria só pedir-vos para apoiarem o canal. E como é que vocês podem fazer isso? Podem fazer isso por partilhando este vídeo, colocando like ou até comentando para novas ideias que vocês tenham de vídeos ou até dúvidas que vocês tenham, porque lá está, vai-me ajudar sempre imenso. Mas então, o que é astrofotografia? A astrofotografia consiste basicamente em tirar fotografias de qualquer coisa que está no céu à noite, como por exemplo estrelas, cometas, foguetões, naves, ovnis e a Lua, por exemplo, ou até outros planetas, quem sabe. No fundo é um conceito até bastante simples, o problema é que é uma fotografia um bocadinho complicada e que eu próprio também ainda estou a tentar aprender, mas por isso, como é óbvio, vou partilhar algumas das minhas dicas e até mais ou menos o que é que eu aprendi até ao dia de hoje em termos de astrofotografia, porque lá está, é um pouco difícil, mas eu tenho a certeza que vocês com a prática e com um pouco da teoria vocês vão realmente conseguir evoluir. Por isso vamos começar pelo equipamento. Pessoal, equipamento. A primeira coisa que vocês têm que realmente ter, porque sem isto é praticamente impossível vocês fazerem astrofotografia, é um tripé. E porquê é que vocês precisam de um tripé? Porque, como nós vamos ver mais a seguir, nós vamos ter que utilizar grandes tempos de exposição. Por isso, qualquer movimento na câmara vai estragar a vossa fotografia, porque ela vai ficar completamente desfocada. Por isso, tripé é definitivamente aquela coisa que vocês têm que pôr um certinho e que não pode falhar neste tipo de fotografia. Depois, em relação às lentes, as lentes no geral vocês podem utilizar qualquer tipo de distância focal, mas ainda assim há algumas que realmente fazem mais a diferença neste tipo de fotografia. Então, se o vosso objetivo é captar, por exemplo, estrelas ou coisas muito gerais, vocês devem utilizar... Eu não gosto nada de estar assim no meio da noite, no meio destes lugares, no meio destes campos, digamos assim, e ouvir barulhos no meio das árvores porque, eu borro-me todo. Mas como eu estava a dizer, caso vocês queiram tirar fotografias de, como é que se chama, de estrelas e de, basicamente fotografias muito amplas em que vocês acabam por captar muito do céu, então nesse caso convém utilizar grandes distâncias focais, como por exemplo, ou distâncias focais muito amplas, como por exemplo 24mm, 18mm ou até 10mm, para conseguirem então captar muito do céu. Contudo, se o vosso objetivo é captar, por exemplo, objetos específicos, como por exemplo a Lua, então aí se calhar convém utilizar distâncias focais como por exemplo 300mm, 400mm, 600mm e por aí adiante, que vão então permitir-vos aproximarem-se imenso do objeto que vocês estão então a fotografar. No que toca à abertura, convém sempre ter a maior abertura possível, ou seja, aberturas como por exemplo 2.8, 1.8, 1.4, 1.2 e por aí adiante, aberturas muito grandes e que trazem muita luz para a vossa câmara. Eu pessoalmente utilizo uma 24mm f2.8 e uma 50mm f1.8, que me permitirá basicamente qualquer tipo de fotografia mais ou menos ampla então do que está no céu, e normalmente para tirar fotografias... Aqui. Desculpem, vocês deviam ver aqui a minha cadela. E ela está só aqui a tentar pegar-me uns sustos. Mas para fotografias da Lua eu utilizo então uma 70-300mm f5.6. Como vocês podem ver, a abertura é uma abertura muito pequena, por isso acaba por entrar pouca luz e eu acabo sempre por ter alguns problemas com isso. Não é definitivamente a melhor lente para vocês utilizarem, porque lá está, devem ter lentes com aberturas grandes, mas é o que eu tenho, é aquilo que eu vou trabalhar e que vocês também provavelmente vão acabar por trabalhar no início, porque no início nós normalmente não temos assim muito dinheiro para andar aí a gastar milhares de euros nas melhores lentes zoom. E em termos de equipamento é isso, por isso bora então passar para as definições que vocês devem utilizar na vossa câmara para tirarem as melhores fotografias de astrofotografia. Ou do céu à noite, Estou a dizer muitas vezes astrofotografia, que é uma palavra que me faz impressão. Eu prefiro dizer astrophotography em inglês, mas astrofotografia. Bora lá.
Então pessoal, em termos de definições, o que é que vocês devem utilizar? Para começar, a abertura, como eu disse, tem de ser a maior abertura que vocês conseguirem, como por exemplo 2.8, 1.8 e por aí adiante. Como é óbvio, utilizar grandes aberturas normalmente tem aquele problema de que parece que os cantos da vossa imagem vão começar a ficar um pouco desfocados, porque lá está, uma abertura de 1.8 normalmente é utilizada para focar num sujeito, enquanto tudo o resto, deixa eu ver se eu consigo focar aqui na minha mão. Ele está a ter dificuldade. E como veem, eu estou completamente desfocado. Porquê? Porque estou a utilizar uma grande abertura. Por isso, utilizar grandes aberturas em paisagens normalmente não corre muito bem. Mas como é uma fotografia à noite e raramente vocês conseguem realmente ver as coisas um pouco desfocadas, não tem problema nenhum por isso. Utilizem grandes aberturas porque traz muitos mais benefícios do que propriamente problemas. Em relação ao ISO, utilizem o menor ISO possível, porque como devem saber, utilizar grandes ISOs acaba por destruir a qualidade de imagem então da vossa fotografia, e isso é uma coisa que nenhum de nós quer, principalmente quando nós estamos a tirar fotografias à noite em que se vê muito bem a qualidade de imagem a ser destruída por causa daqueles pontinhos que começam a aparecer. Por isso utilizem o menor que conseguirem. Eu pessoalmente normalmente utilizo entre 800 e um máximo de 3200. Houve uma altura que eu fui a 6400, mas aquilo começou a ficar com muitos pontinhos pretos, o tal grão de utilizar grandes ISOs, e honestamente eu não gostei nada. Por isso utilizem o menor que conseguirem e tenho certeza que já vão conseguir um bom resultado só por aqui. Por fim, podemos passar para o tempo da exposição. O tempo da exposição vai completamente depender daquilo que vocês querem fazer. Se vocês estão mais preocupados em tirar fotografias, por exemplo, lá está, das estrelas, e querem captar todas as estrelas que vocês veem no céu, ou até aquelas que vocês não veem, e até podem, por exemplo, querer captar o trajeto que elas fazem, isso normalmente funciona muito bem com cometas. Então, se vocês querem fazer tudo isto, vocês devem utilizar grandes tempos de exposição, como por exemplo entre 1 segundo a 30 segundos, ou até horas de exposição, como muitas pessoas fazem. Contudo, se o vosso objetivo é tirar fotografias de coisas um pouco mais estáticas, como por exemplo a Lua, utilizar um grande tempo de exposição não vai trazer assim muitos benefícios, se calhar até traz problemas, porque como estão a utilizar um grande zoom, pode haver um bocadinho de, como é que se diz, a câmera pode tremer um bocadinho porque tem muito peso em cima, como acontece muitas vezes com esta câmera, e por isso utilizar grandes tempos de exposição vão fazer com que a imagem fique um pouco desfocada. Por isso, nesse caso, basta utilizar, por exemplo, 1/10 ou 1/100, que vos permite então entrar muita luz, ao mesmo tempo que não faz com que a vossa imagem fique toda tremida, porque lá está-se a mexer ou a tremer um bocadinho. Por isso, no geral, ISOs o mais baixo que conseguirem, abertura a maior abertura que vocês conseguirem, e o tempo de exposição vai então depender se vocês querem captar trajetos ou se querem ter algo, ou estão a tentar tirar fotografia a algo estático. E como é óbvio, vocês acabam então por juntar todos, porque cada uma delas vai depender da outra. Eu não posso utilizar um ISO de 100 se por exemplo estou a utilizar uma pequena abertura, porque como estou a utilizar uma pequena abertura vai entrar pouca luz, e se eu estou a utilizar um pequeno ISO ainda vai entrar menos luz e vocês vão ficar com uma imagem toda preta. Por isso, trabalhem com as três. Se ainda não se sentem muito confortáveis a trabalhar com as três, apenas trabalhem com uma de cada vez, e depois, quando se sentirem confortáveis, peguem nas três e trabalhem em conjunto. Mas a verdade é que só assim, só a trabalhar num modo completamente manual e com as três em conjunto, é que vocês vão conseguir realmente ter uma fotografia bonita e uma fotografia da qual vocês se sentem completamente orgulhosos. A primeira dica é basicamente por utilizar o foco manual. E isto porquê? Porque as nossas câmaras de hoje em dia, apesar de se estarem a tornar cada vez melhores, a verdade é que elas ainda não têm a capacidade para conseguirem simplesmente focar-se durante a noite, ou ter o foco automático a funcionar bem. Porque a verdade é que é muito difícil elas perceberem o que é que vocês querem focar quando na tela só há praticamente escuro. Por isso, nestas alturas, o foco manual das duas uma, ou não vai funcionar e vocês não, ou o foco automático, desculpem, ou não vai funcionar e vocês não vão conseguir tirar a fotografia, ou então ele até vai funcionar, mas vai se focar numa coisa completamente ao calhas que não é definitivamente aquilo que vocês querem. Por isso,
Qualquer que seja o caso, utilizem sempre o foco manual, porque sem o foco manual vocês não vão garantidamente conseguir focar bem nas estrelas ou na lua ou o que quer que vocês estejam então a tirar fotografia. E a segunda dica tem também a ver mais ou menos com isto do foco manual, que é, ok, eu vou utilizar o foco manual, mas em que é que eu vou focar? O que vocês devem focar é sempre na estrela mais brilhante que vocês encontrarem no céu. Ou seja, vocês olham para o céu e tentam perceber qual é que é a estrela mais brilhante. Neste caso, a estrela mais brilhante que eu vejo aqui no céu é a que está ali ao fundo. O que eu vou fazer é apontar para ali, eu vou focar naquela estrela e quando ela estiver completamente focada eu vou enquadrar a minha imagem como eu a quero. E porquê é que vocês devem fazer isto? Porque a verdade é que se vocês não têm mais nada, aliás, se vocês têm uma estrela que está muito escura, que quase vocês nem sequer veem com o olho, é óbvio que a vossa câmera não a vai conseguir ver e vocês não vão saber se estão a focar bem ou não. Por isso, utilizem sempre a estrela mais brilhante para conseguirem então ter um ponto de referência para a qual vocês vão então utilizar o foco manual. Depois dessa estrela estar focada, como eu disse, vocês enquadram a imagem como eu disse, e pronto, tiram a fotografia e está feito. E já agora, antes de irmos para ali para o fundo tirar fotografias, uma outra espécie de dica, pode ser a dica número 3, é tenham paciência, pessoal. Tenham paciência porque este tipo de fotografia é algo que demora bastante, em que vocês podem estar, por exemplo, à frente da câmara durante tipo 30 segundos ou até uma hora, à espera que a câmara tire a fotografia e vocês durante esse tempo têm mesmo que ser pacientes, porque senão vão estar sempre a passar com isto e só querem ir embora e isso não tem piada. A piada é vocês estarem a tirar fotografias com calma e a apreciar a natureza, a apreciar o ar fresco da noite que sabe mesmo bem e lá está, a apreciar simplesmente a natureza que está à vossa volta e a ter bastante paciência. Mas agora vamos para ali para o fundo para tentar tirar umas fotografias. Eu honestamente não estou muito confiante que hoje funcione, pessoal, porque está mesmo muitas nuvens, ou pelo menos esteve há bocado ao fim da tarde, por isso eu não me acredito que eu vá conseguir tirar boas fotografias hoje, mas é o que temos e temos que trabalhar com o que temos, por isso bora para ali para o fundo. Pessoal, acabei de encontrar este caracol bem fofinho da sua vida. Não me vou chatear. Ok, pessoal. E já estou a tirar ali algumas fotos. Eu tive que mudar de sítio porque, como é óbvio, aquele sítio não ia funcionar porque tinha uma luz em cima, só que eu estava naquela de ok, eu vou para ali porque pelo menos ali consigo me gravar a tirar fotos, por isso talvez seja possível tirar fotos, mas não era porque lá está, estava, como é que se diz? Desculpem, não estou a ver um caraças. Tinha aquela luz e quando vocês têm uma luz artificial perto da vossa câmara a tirar estas fotografias, dá porcaria. Por isso, eu fui para um sítio bastante mais escondido, sem luz nenhuma, em que vocês não me conseguem ver a tirar fotos. Mas as fotos que eu tirei foram estas. Não foram assim nada especiais definitivamente, mas pelo menos deu para divertir um pouco. Por isso, pessoal, de resto, acho que vou terminar este vídeo por aqui. Obrigado por terem visto, espero mesmo que tenham gostado disto. Espero que já percebam um pouco mais de astrofotografia, que estejam até um pouco mais apaixonados por este tipo de fotografia que, honestamente, é bem divertido. E como é óbvio, espero que tenham mesmo aprendido alguma coisa e se tiverem alguma dúvida, digam aí nos comentários ou mandem mensagem pelo Insta, porque se eu souber responder, eu vou responder. Ok, pessoal, fiquem bem, não se esqueçam de apoiar o canal e fui!